Na aula de hoje a gente vai começar a ver de um ponto de vista um pouco mais prático tipos de arquitetura, tá? Voltados para velocidade. Ou seja, eu tenho um problema a ser resolvido, eu decidi que esse problema será resolvido por um hardware, só que geralmente os problemas podem ser resolvidos de diversas formas. Em hardware não é diferente. Tá? Então, a gente pode adotar uma série de soluções, uma série de variedades de implementações distintas, que vão nos levar à resolução daquele problema, porém com desempenhos diferentes. Então, no foco de hoje, a aula tem como foco a parte de desempenho que diz respeito à temporização, ou seja, a velocidade. Então, a gente vai ver aí conceitos de throughput, que a gente ainda não comentou. O timing a gente já comentou, então basicamente o timing é 1 sobre o timing vai dar a frequência máxima, então a gente já viu, né, qual é o somatório de tempos aí no caminho crítico da informação, já viu a definição do caminho crítico, então ele está aqui também, já que ele vai estar intrinsecamente ligado com a velocidade de operação do sistema. E latência também a gente já falou o que era, mas vamos aqui formalizar esse conhecimento. E aí a gente vai ver, por exemplo, um exemplo, né, de algum problema resolvido de formas distintas. Tá? Então, basicamente com circuitos sequenciais, circuitos que a gente vai tentar adotar um paralelismo maior possível, tá? E circuitos com pipeline. E aí vai aprofundar aqui a noção do que é um pipeline. Então, pessoal, aqui eu adotei essas setas, tá? Só para dizer o que a gente gostaria de fazer com aquela figura de mérito. Então, a latência, é interessante que a gente diminua a latência. Tá? Então, sempre, a latência é uma coisa que a gente quer que seja o menor possível. Tá? Ela pode até não ser a figura de mérito mais importante a ser atacada aqui no meu sistema. Porém, a gente quer que ela sempre seja baixa. Tá? Por quê? Porque ela é um atraso ao processamento da informação. Então, basicamente, ela é definida da seguinte forma. Ó, eu entrego os dados a serem processados no meu circuito. Quanto tempo depois esses dados aparecem na minha saída processados? Então, eles vão demorar um certo tempo. Esse tempo é a latência. Tá? Então, isso também que fique muito bem claro aqui. A latência é uma unidade de tempo. Porém, como os nossos sistemas geralmente são síncronos, sincronizados por quem? Pelo clock. Então, o clock tem uma frequência, consequentemente, ele tem um período muito bem definido. O meu sistema funciona com 1 GHz de frequência. Então, 1 GHz de frequência significa 1 nanosegundo de período. Então, uma vez que eu tenho esse período muito bem definido em tempo, e geralmente os nossos sistemas, né, os nossos hardwares, eles operam com um pipeline específico, ou seja, a informação anda sempre quando há clock. Eu tenho um clock, a informação passa por um registro, é processada, fica esperando o próximo clock para passar para o registro seguinte, e assim sucessivamente. Então é um sistema lá parecido com escravos de Jó, né, aquela brincadeira, sincronizado pelo clock. Então, como a gente tem esse tempo do período do clock muito bem definido, então muitas das vezes a latência de um sistema ela é dada em pulsos de clock. Tá? Porém, a latência em si é uma unidade de tempo. Tá? Mas eu posso falar, o meu sistema é um pipeline ali, a latência é de 5 pulsos de clock. Eu posso falar isso, porque facilmente eu converto isso para tempo. Né? Já que eu sei o período do clock do meu sistema. O clock do sistema é 1 nanosegundo. Se o meu sistema demora 5 pulsos de clock, se ele tem 5 pulsos de clock de latência, então a latência são 5 nanosegundos. Tá? Então é muito
comum. Na verdade, é mais comum a gente falar em latência em termos de pulso de clock do que em tempo. Porém, ela é dada em unidades de tempo. Throughput. Então, throughput é a figura de mérito principal, eu diria, com relação à velocidade. Por quê? Porque ele na verdade, ele relaciona as outras coisas. Hoje, né, na ciência, todo mundo está, até com essa pandemia aí, né, o pessoal acha que que a ciência é a dona da verdade, ou seja, o cara às vezes na imprensa lá sai a opinião de meia dúzia de cientistas, mas tem outros que discordam daquilo ali, mas vende-se a coisa como se fosse uma verdade absoluta da ciência. Não é bem assim. A ciência é uma coisa plural, é uma coisa contextual. Tá? Você não pode analisar os números fora do contexto. Tá? Por isso que o throughput é uma coisa interessante, porque o throughput é como se fosse... não, ele é uma figura de mérito que faz um processamento nas outras figuras de mérito. Tá? Então, a figura de mérito do throughput em si, mesmo que você analise ela descontextualizada, ela te traz uma informação mais próxima da realidade. Tá? Por quê? O throughput é a figura de mérito que me diz quantos bits foram processados por unidade de tempo. E aí, de novo, como geralmente os sistemas são síncronos, eu tenho um clock definido, um período bem definido, muitas das vezes o throughput é dado por bits por clock. Tá? De novo, é bits por segundo, só que o clock tem um período definido, então transformar isso aqui em bits por segundo é muito simples. Tá? Mas geralmente a gente tem essa figura dada dessa forma. Tá? Agora, pessoal, isso é crítico. Tá? Vai ser crítico, inclusive, para vocês responderem as perguntas do segundo trabalho. E o pessoal não entende bem isso. Só porque eu falei aqui que muitas das vezes o throughput é dado por bits por clock, aí o cara às vezes quer comparar dois sistemas completamente distintos, ele quer comparar o throughput. Então vamos pensar aqui, para vocês entenderem onde que eu estou querendo chegar. Vamos imaginar que eu tenho um sistema 1, tá? Sistema 1. Ele opera com 1 GHz de clock. Tá? Esse é o sistema 1. E eu tenho um sistema 2. Tá? O sistema 2, ele opera com 100 MHz de clock. Tá? Então, um sistema opera com 1 GHz e o outro opera com 10 MHz. Então, o sistema 1 ele é 10 vezes mais rápido em termos de clock, tá? Porque isso não quer dizer muita coisa em termos de velocidade. Eu posso ter uma arquitetura que seja muito mais otimizada para fazer um determinado processamento. Tudo é assim hoje em dia. Por exemplo, você tem um processador hoje que ele tem circuitos específicos lá para processar vídeo. Você tem a GPU, que é um circuito específico para processar gráfico. Então, às vezes, aquele circuito até opera mais lentamente, com um clock menor do que o outro. Mas como o hardware é muito otimizado para fazer aquele trabalho, tá? Ele faz mais rápido. Então, é por isso que a gente não pode analisar a frequência de operação em si e dizer que um circuito é mais rápido que o outro. E é por isso que o throughput é uma figura melhor, porque ele está dizendo realmente quantos bits por segundo eu processo. Ou ainda, em processadores, né, é muito mais comum a gente, em vez de falar em bits, falar em instruções. Né? A gente fala, quantas instruções? O processador processa, sei lá, bilhões de instruções por segundo. Ou em flops, quando geralmente para GPU a gente fala em flops, né? Que seriam instruções de ponto flutuante. Quantas instruções de ponto flutuante ele resolve por segundo? Então isso tudo é por throughput. Tá?
Mas vamos exemplificar aqui o caso só para a gente saber que eu também não posso comparar dois sistemas, o throughput dos dois. Não é bem assim, principalmente se eles estiverem dados em bits por clock, tá? Ou instruções por clock. Se eles estiverem dados em bits por unidade de tempo, aí sim, aí é ok eu comparar dois sistemas diferentes, tá? Agora aqui é complicado, tá? Por quê? Porque o clock pode ser diferente de um sistema para o outro, tá ok? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse nosso cara aqui, ó, esse sistema 1, tá? Ele tenha um throughput de, sei lá, 1 bilhão de bits, tá? De bits por clock. Ou seja, como ele opera numa frequência de 1 GHz, né? Então o período é 1 nanosegundo. Então a cada segundo ele passaria lá 1 bilhão de operações. Então 1 bilhão de operações, eu estou dizendo que o throughput dele é 1 bilhão de operações a cada período de clock. Tá ok? Desculpa, aqui por segundo. Por segundo. Por segundo. E esse cara aqui? E esse cara aqui? Esse cara aqui teria o quê? Ele teria um throughput, sei lá, como ele tem 100 MHz, 10 vezes menor do que o sistema 1. Então 10 vezes menor, 100 milhões de bits por segundo. Então aqui eu consigo comparar, porque o throughput está dado em unidades de tempo. Então é ok eu comparar os dois sistemas que operam com frequências distintas. Tá ok? A mesma coisa não é verdade se eu fosse comparar, se eu fosse dar esse throughput por bits por clock. Tá? Por quê? Esse cara aqui, ó, eu estou considerando um throughput de 1 bit por clock. E esse cara aqui também. Ó, meu throughput 1 bit por clock. Então os dois sistemas têm throughput de 1 bit por clock. Então eu poderia dizer que eles são iguais, o throughput dos dois são iguais. Não, eu não posso dizer isso, está errado. Tá? Aqui faltou throughput. Opa. Então se eu estou comparando dois sistemas distintos, pessoal, eu tenho que chegar na unidade básica daquela figura de mérito. E a unidade básica é bits por unidade de tempo, tá? A mesma coisa lá no processador. O processador é instrução por unidade de tempo. Também não é bem assim, porque, por exemplo, eu tenho um processador de 32 bits, um outro de 64 bits, um outro de 16 bits. Então, aí eu falo, o throughput dos três é uma instrução por clock. Tá, só que a instrução dele é de 16 bits, o outro a instrução dele é de 32 bits, o outro é de 64, outro de 128. Então, os throughputs são distintos. Então, para que eu possa comparar essas figuras de mérito, eu tenho que chegar na unidade básica. Quem que é a unidade básica? A unidade básica é bits por segundo. Essa é a unidade básica. Aí sim eu posso comparar sistemas diferentes. Tá ok? Quando eu estiver falando do mesmo sistema, tá? Eu só estou pensando em arquiteturas ali para um único sistema, aí eu posso fazer as comparações utilizando
essas unidades, tá? Por exemplo, bits por clock ou instruções por clock. Vocês vão ver lá no trabalho do MIPS, eu vou perguntar quantas instruções por clock ou instruções por segundo, tá? Eu vou perguntar o throughput do sistema. Ele é um processador de 32 bits. Tá? Então, basicamente, ele vai estar processando uma instrução por clock, porque é um pipeline. Tá? Mas então que fique muito bem claro isso. Quando eu for comparar sistemas diferentes, eu tenho que chegar na unidade básica das coisas. Tá? Senão eu tenho problemas aí, senão eu vou ser enganado. Tá? E muita gente, até importante, aí é enganado. Você vê aí claramente na imprensa, em um monte de lugar, gente que não sabe interpretar número. Tá? Então, os números por si só eles não querem dizer nada. Tudo na vida está contextualizado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. E o nosso timing, a gente já viu isso em algumas aulas para trás. Aí a gente quer sempre diminuir o timing. Por quê? Se eu diminuo o timing, eu aumento a máxima frequência de operação. Tá? E aí a gente já viu lá que o timing é o somatório dos tempos de atraso que a informação encontra da entrada de um flip-flop à entrada do próximo flip-flop. Não é da entrada do primeiro à entrada do último. Isso também é uma dúvida comum. É da entrada do primeiro à entrada do próximo. Tá ok? Então a gente já viu lá o clock to kill, né, que é o tempo de processamento do flip-flop, o tempo da lógica ou do circuito aritmético em si, que está no meio do caminho da informação, os atrasos de roteamento, o setup time do flip-flop, e aqui tem o skew. A gente ainda não falou do skew. Percebam que o skew eu tiro, tá? É um atraso. Desculpa, é um atraso não, é uma subtração. Então a gente pode pensar assim, poxa, então como que eu aumento a frequência máxima? Eu tenho que diminuir o denominador. Se esse cara ele é subtraído, então eu tenho que aumentar o skew. Isso não é verdade, tá? Porque aumentar o skew eu gero vários problemas no meu sistema. Na verdade eu quero que o skew seja zero. Eu não quero ter skew no meu sistema. Então isso daqui não é uma verdade. Apesar de que, sim, ele diminui o denominador. E sim, em tese ele permitiria eu trabalhar com uma frequência máxima maior. O problema é que ele vai gerar uma série de problemas no processamento da informação. Tá? Porque basicamente o que é esse skew? Esse skew é o seguinte, imagina que eu tenho registros no meu sistema. Esses registros são justamente os checkpoints. São os elementos de circuito que são os sincronizados pelo clock. Então são eles que geram todo o sincronismo da informação. Então você quer que o clock chegue ao mesmo tempo em todos os registros, para que realmente você tenha um sinal de sincronismo. Se eles chegam ao mesmo tempo, se o clock chega ao mesmo tempo em todos os registros, significa que o skew é zero. Quando que o skew é diferente de zero? Quando o clock, a borda de subida do clock chega agora num registro, aí no outro ele chega um ΔT depois, no outro ele chega um outro ΔT depois. Isso é ruim. Por quê? Porque eu estou perdendo o sincronismo do meu circuito. Então, na verdade, eu quero que esse cara aqui seja zero. Tá? Em FPGAs, a gente não precisa se preocupar muito com skew. Por quê? O roteamento do clock na FPGA ele já é feito num padrão de clock tree, eu já comentei isso com vocês também, que é um padrão que você acaba tendo uma uniformização do clock, de comprimentos de trilha. Por exemplo, imagina que eu tenho um registro aqui, um outro registro aqui, um outro registro aqui e um outro registro aqui. Aqui eu tenho meu gerador de clock. Como que eu poderia rotear isso? Eu poderia fazer o roteamento assim, ó. Poderia fazer um roteamento assim, ó. O problema é que esse clock, ele demora um tempo para se propagar na linha. Aquela história de curto-circuito, aquilo é um modelo simplificado. Um fio, ele não é um curto-circuito, principalmente em altas frequências.
Então ele vai chegar aqui, vamos dizer que aqui é o tempo zero, porque esse cara aqui é o primeiro. Depois aqui eu vou ter um delta t, tá? Depois aqui eu vou ter um delta t1. Depois aqui um delta t2. Ou seja, não é um bom esquema de roteamento, tá? Não é um bom esquema de roteamento. Então como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer num esquema de clock tree, que é um roteamento uniforme, que é o que nós temos dentro da FPGA. Nas FPGAs modernas, geralmente a gente tem aí 1, 2 ou 3 dezenas de roteamentos disponíveis para clock, no esquema de clock tree. Então aqui eu tenho o meu clock. Como que eu faço esse roteamento? Eu faço dessa forma aqui, ó. Então aqui eu tenho um roteamento uniforme. Do ponto de vista do gerador, ó, tá? É a mesma distância do gerador até os registros, todos eles. Então, tudo bem, existe um atraso do gerador de clock até os registros, existe. Mas entre os registros, eles não veem diferenças de tempo entre si. Isso que é o importante para a gente ter o sincronismo. Então, dentro de uma FPGA moderna aí, a gente tem aí 1, 2, 3 dezenas de roteamentos desse tipo disponível, que a gente pode trabalhar com diversos clocks. Toda vez que eu tiver um clock no meu sistema, um clock diferente, um novo domínio de clock, nós vamos ver isso em algumas aulas para frente, eu devo indicar para a FPGA que aquilo é um clock e que aquele sinal deve ser roteado nesse esquema, para que eu não tenha skew. Tá? Mas então isso é o timing, esse é a frequência, timing, frequência máxima, né? Mesma coisa. Um é um dividido pelo outro. Bom, então agora vamos ver isso aplicado em circuito para a gente medir essas figuras de mérito em topologias diferentes. Então, primeiramente, paralelismo. Então, pessoal, o hardware ele é inerentemente paralelo e é justamente isso que é a diferença de eu estar descrevendo um circuito lá no Verilog para eu estar descrevendo um software. Então, na verdade, eu não estou programando. Quando eu estou descrevendo em Verilog, eu estou descrevendo um circuito, eu não estou programando. E são duas coisas completamente distintas e exigem competências distintas. Por mais que queiram dizer que a competência é de programação, não é. Porque se você encarar o trabalho de escrever um hardware como o trabalho de fazer um software, você vai fazer uma porcaria de um hardware. Eu não estou querendo dizer que hardware é melhor do que software, em hipótese alguma. Os dois têm o seu devido lugar. Agora, quando eu estou projetando um hardware é inerentemente paralelo. Então eu tenho que pensar de forma distinta do que quando eu estou fazendo um programa que vai ser executado num processador. Ah, professor, mas hoje em dia o processador é multiple core, eu tenho lá 8, 16, 24 cores, então eu tenho paralelismo. Tá, você tem 24 cores. Aí se você programar abstraído para um sistema operacional ainda, ele tem gerenciamento de thread e tal, alocação de tempo pelo sistema do processador, babá. Aí aquilo faz parecer que você consegue fazer um código lá, cada coisa é disparada numa thread, em tese você teria um paralelismo máximo. Não é a mesma coisa. Aqui é um paralelismo real. O seu circuito é inerentemente paralelo. Se eu não quiser usar essa natureza dele, eu posso não usar. Eu posso descrever uma máquina de estados, que é um circuito sequencial. Tá? Mas eu vou estar deixando de utilizar o poderio que o hardware me entrega. Talvez aí, se eu for fazer sempre máquina de estado para resolver qualquer problema, talvez fosse interessante eu utilizar um processador mesmo, ao invés de usar uma FPGA. Vamos pensar aqui, imagine esse algoritmo, é um algoritmo bem trivial para fazer o cubo, né? Fazer o cubo de um sinal. Então a gente tem uma entrada X, né? E aí eu realizo um for
para fazer x vezes x vezes x. Tá ok, pessoal? Então, vou fazer x vezes x vezes x, vou realizar x ao cubo. Então, aqui, ó, se eu tivesse programado isso no nosso processador para fazer um software, é claro que as linguagens de programação atuais, elas já fornecem potência, né? Lá no C você tem o power. Eu poderia usar o power, né, para fazer isso daí. Então, passaria power lá x,3, é uma função. Eu não faço a menor ideia como que isso é implementado lá dentro da função math. Mas se você importar, der um include no math, você tem a função power. Provavelmente não é dessa forma sequencial. Por quê? Porque os processadores modernos eles têm circuitos aritméticos que fazem potência. Mas se eu não tivesse, se eu estiver trabalhando com um processador bem incipiente, que tenha uma ALO, né, uma unidade lógica de aritmética muito simples, que tenha multiplicação, mas que não tenha potência, então eu vou ter que fazer um algoritmo dessa forma. Então esse algoritmo ele é intrinsecamente sequencial. Por quê? Porque as operações são feitas por etapas. Então olha lá, eu fiz primeiro x vezes x power, que é x vezes 1 na primeira vez, ó, é x vezes 1, e aloquei isso em x power, né? Então agora x power já tem x. Aí agora eu vou fazer x vezes x power, que tem x, então vai ficar x ao quadrado, eu salvo isso em x power. Depois x power vai receber x vezes x ao quadrado, que é x ao cubo. Então eu fiz uma operação sequencial. Eu posso implementar isso em hardware? Posso. Tá? Inclusive, se vocês virem aqui, ó, esse cara aqui é um fluxograma normal, não é um fluxograma ASM. Mas facilmente eu consigo converter isso num diagrama ASM, num fluxograma ASM ou mesmo num diagrama de estados. Agora, de novo, um hardware é inerentemente paralelo. Eu posso fazer isso aqui também de forma paralela. Tá, isso aqui eu vou deixar como um exercício para vocês depois. Então, não, desculpa, o exercício já vai... Daqui a pouco chega aí. Vamos ver outro tipo de análise. Qual abordagem que eu devo adotar, pessoal? Eu devo adotar uma abordagem puramente sequencial, puramente paralela? Eu tenho que analisar vários aspectos. Primeiro, a minha FPGA ela tem os recursos necessários? Segundo, o que eu estou interessado? Ter desempenho em velocidade? Ou será que é ter desempenho em termos de área ou de potência, que é o que a gente vai ver na aula que vem, semana que vem? Então eu preciso analisar essas coisas. Geralmente, tá, se eu estou trabalhando com uma FPGA, geralmente eu quero desempenho em termos de velocidade. Mas muitas das vezes o meu circuito, o meu sistema que eu estou implementando na FPGA, ele se torna tão grande que eu começo a ter problemas de fazer aquele circuito, aquele sistema caber na FPGA. Então, nesses casos, eu tenho que pensar, às vezes, em mudar a abordagem em um ou outro setor do meu circuito para economizar área. Então, geralmente, um circuito sequencial, ele economiza área. Tá? Geralmente. Um circuito, quanto mais paralelismo eu tiver, mais área eu vou precisar. Porque para ter paralelismo, eu preciso de ter recurso de hardware para fazer as operações ao mesmo tempo. Quando eu estou fazendo sequencial, não. Olha o sequencial aqui, ó. Eu só preciso de um multiplicador. Por que eu só preciso de um multiplicador? Porque eu estou fazendo uma multiplicação por vez. Se eu fosse implementar isso aqui puramente paralelo, eu precisaria de mais multiplicadores. Porque eu iria querer resolver todas as multiplicações de uma vez. Então isso fica... geralmente aumentando a área, porque eu vou demandar mais recursos de hardware. Então vamos pensar aqui, agora eu tenho um circuito puramente combinacional. Tá? Quando eu falar puramente combinacional, pessoal, entende-se duas coisas. Primeiro, não há registros, ó, não tem registros aqui, ó, não tem flip-flops, ó, não tem flip-flop, tá? Não tem lá o nosso flip-flop.
Então não tem isso. E aí, se não tem flip-flops, eu não consigo fazer loops. Ó, eu não consigo fazer realimentações. Ó. Porque quem me permite fazer isso em hardware são os registros. É justamente aqui eu ter um flip-flop ou não. Se eu tivesse um flip-flop aqui, eu poderia realimentar a informação para fazer ela reentrar aqui, né? Fazer, por exemplo, a multiplicação acumulada, que é o que nós fizemos aqui, ó. Ó, esse loop, ó. Para que eu tenha condições de fazer esse loop em hardware, uma realimentação em hardware, eu demando de ter flip-flops. Então, se é um circuito sequencial, eu não tenho flip-flops. Então, eu não consigo fazer isso daí. Eu não consigo fazer essa realimentação. Então, por isso que para fazer x ao cubo, eu demandei 2 multiplicadores. Tá? Então, primeiro eu faço x ao quadrado, que vou ter aqui x ao quadrado. Depois eu tenho x. Então, finalmente, aqui eu tenho x ao cubo, que é o meu x power. Ah, professor, mas isso aí não está 100% paralelo. Não está, porque a natureza da operação matemática em si não me permite fazer isso. Eu não consigo fazer a multiplicação de 3 operandos por vez ali. Tá? Eu vou fazer 2 operandos, depois eu pego esse resultado parcial x ao quadrado vezes o x e aí eu tenho o resultado final. Então aqui está o código que nós poderíamos implementar lá no Quartz, né, no Verilog. Tá ok? E inclusive aqui está a síntese RTL aqui, que é o mesmo desenho, né? Só que o Quartz ele não fica bonitinho aqui e ele não mostra os nós, tá? Esse Quartz 18, 19 agora mostra os nós direitinho. Esse aqui não mostra, mas aqui eu tenho um nó, aqui eu tinha um nó. Tá ok? E aqui eu não tenho nó, aqui eu não tenho não, porque aí aqui vou ter nesse cara aqui o x ao quadrado e aqui o x. Tá? Mas aqui eu tenho um nó. Então, com relação às figuras de mérito, qual que é o atraso do caminho crítico? Professor, o senhor não disse que o caminho crítico é da entrada de um flip-flop à entrada do próximo? Sim. Professor, não tem flip-flops aqui. Com certeza. Então, na verdade, aqui, a definição de caminho crítico, ela não é muito correta. Tá? Mas, de qualquer forma, para a gente conseguir comparar as abordagens, eu vou adotar aí que, na verdade, eu tenho 2 multiplicadores no caminho crítico. Tá? Então, eu vou dotar da entrada até a saída, nesse caso, porque eu não tenho registros para segmentar o caminho da informação. Então, aí eu vou considerar da entrada até a saída. Então, em circuitos puramente combinacionais, nós podemos fazer isso. Considero o caminho crítico como sendo o tempo gasto, o maior tempo gasto, né, da entrada até a saída. Beleza? Qual que é a latência nesse caso? Então, a latência seria o tempo de processamento de 2 multiplicadores. De novo, pessoal, é claro que existe o roteamento. Tá? Nesse caso, não existe o clock to kill, porque não tem registros. Não existe o setup time, porque não tem registros. Mas, de qualquer forma, o roteamento teria. Só que eu só estou considerando aqui os elementos de circuito. Tá? Por quê? Porque o roteamento, dificilmente eu vou saber o tempo de roteamento que a ferramenta de síntese gerou lá na hora que ela fez o meu placement route. Então, eu estou deixando fora da mesa roteamento, tá? Pode ser que na prova ou num exercício eu dê o tempo de roteamento, então você vai considerar no seu timing o tempo de roteamento. Aqui eu estou desconsiderando, eu estou imaginando que os roteamentos são todos iguais para qualquer abordagem, vai dar sempre o mesmo tempo. Então ele não vai influenciar na nossa comparação das abordagens, tá? Então por isso que eu estou desconsiderando. Qual que é o throughput? Então, se eu olhar na descrição, ó, percebam aqui que os meus operandos são de 8 bits. Professor, mas para fazer um x vezes x vezes x, eu vou precisar de 24 bits.
24 bits para manter o resultado. Não importa, aqui eu estou truncando, tá? Aqui eu estou truncando. Então eu tenho x vezes x vezes x. As entradas têm 8 bits, a saída eu também botei em 8 bits. É um sistema específico que daria certo fazer assim. Eu não preciso de tanta resolução, uma coisa qualquer. Ou os meus números são fracionários, não importa, tá? Então, na verdade, eu estou processando o quê? 8 bits por clock. Não seria por clock, tá? Então, 8 bits. Se eu for voltar lá na unidade correta, mesmo que é segundo, seria então 8 bits por 2 vezes o tempo de processamento dos multiplicadores. Eu botei por clock aqui, pessoal, de novo, não tenham dúvida nisso. Por que eu estou botando por clock? Porque as outras abordagens eu terei clock, porque eu terei registros. Então é como se eu tivesse um registro aqui e um registro aqui, tá? É como se eu tivesse isso daqui, ó. Tá ok? Eu não tenho, mas é como se eu tivesse, tá? Só para a gente conseguir fazer as comparações ali de uma forma mais similar. Timing. Então o timing é o caminho crítico, né? No caso aqui é a própria latência, porque eu não tenho segmentação do caminho crítico por registros. Então a latência e o timing nesse caso são iguais. Tá? Então esse foi uma abordagem puramente combinacional. Eu consigo fazer isso na nossa FPGA, já que nós temos multiplicadores lá. Então eu consigo fazer essa descrição, ela vai sintetizar exatamente isso daqui, ó. Agora a abordagem sequencial. Então na abordagem sequencial, o que nós vamos fazer é exatamente esse fluxograma, tá? Só que nós vamos fazer isso em hardware. Então eu vou precisar, tenho que ter um registro, olha o registro aqui, ó. De novo, para eu conseguir fazer a estrutura de loop, eu tenho que ter um elemento de circuito que retenha a informação. Porque se eu não tiver um elemento de circuito que retenha a informação, ela vai ficar fazendo esse loop aqui infinitamente. Ó. Ela vai ficar fazendo loop. Tá? Então eu não tenho qualquer controle sobre quantas vezes eu já fiz o loop. Eu preciso ter o registro. Tá? E para fazer a parte da multiplicação acumulada em si, né, eu vou precisar de ter um multiplexador aqui também. Tá? Para fazer a escolha da informação aí, eu vou precisar de ter um multiplexador. Tá ok, pessoal? Então eu implementei o circuito aqui, depois vocês podem copiar e colar esse código no Quartz. Vocês vão ver na síntese RTL um circuito muito parecido com esse que está aqui, ó. Tá? Basicamente, vocês vão ver isso daqui. Beleza? Qual que seria a minha latência agora? Então, a minha latência, 3 clocks. Agora, falar em clock está correto. Por que falar em clock está correto? Porque agora eu vou demandar clock, já que eu tenho um registro aqui. Ó. Né? Então, ó, o meu X chega aqui. Né? No primeiro loop, eu tenho que fazer o X chegar aqui também. Ó. Então, por isso que eu tenho o MUX. O MUX está selecionando entre o X e o X Power. Só que esse X, ele só vai passar para cá quando eu tiver um clock. Então, dei um clock, esse X chegou aqui também. Então, agora eu tenho X e tenho X. X vezes X, eu tenho X ao quadrado. Tá? E agora? Então agora eu preciso passar a informação aqui de novo. Né? Então vai ficar o quê? X. Agora aqui eu não vou passar o X aqui não. Eu vou passar o X Power. Por isso que eu preciso do MUX. Tá? Então agora eu passando o X Power, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui X ao quadrado vezes X. Então aqui eu tenho o nosso X ao cubo.
tá? Então a latência 3 clocks, o throughput, então agora ele processa os mesmos 8 bits, ó, porque aqui são 8 bits, tá? Aqui também, ó. Só que ele demanda 3 pulsos de clock para fazer isso. Então é 8 dividido por 3. E o timing? Quem que é o timing agora? Então, de novo, pessoal, o nosso timing é sempre da entrada de um flip-flop à entrada do próximo flip-flop. Professor, você só tem um flip-flop aqui. Sim, mas eu tenho um loop. Então, o meu caminho crítico soma todos os atrasos dessa linha verde aí, ó, percorrendo. Quem que são esses atrasos? Tempo do multiplicador, um atraso de multiplicador, que é esse aqui, ó. Mais um mux no caminho crítico. Mais o setup time, mais o clock to kill, mais o roteamento. Professor, por que você não está considerando clock to kill, roteamento? De novo, porque senão eu não consigo fazer uma comparação didática com o circuito puramente combinacional. Então, eu desconsiderei roteamento, clock to kill e setup times. Eu ainda posso implementar isso de uma outra forma, tá? Que é o que a gente chama de pipeline. Na verdade, todo sistema digital sistema, né? Não estou falando de um circuito simples. Um circuitinho simples você pode fazer diferente. Agora, um sistema mesmo, dificilmente você consegue fazer um sistema sem que ele seja um pipeline. Então, um pipeline é um fluxo da informação num cano, né? O fluxo da informação é claro que nas trilhas. Mas eu sempre vou ter estágios. Esse meu fluxo da informação eles serão segmentados por flip-flops. Então essas caixinhas verdes aqui são registros, flip-flops. Então olha lá o que eu fiz, ó. X1, X power 1. Aqui entra X, aqui entra X. Só sai aqui X e só sai aqui X quando eu tiver o quê? Clock. Então dei um clock, aí sim esse X chega aqui e esse X chega aqui. E esse X, ele também chega aqui, ó. Esse X aqui, ó. Ele também chega aqui. Aí tem o tempo de processamento do multiplicador, vai virar X ao quadrado. Agora, para esse X ao quadrado chegar aqui e esse X chegar aqui, eu demando mais um clock, que é o estado 2. Aí sim aqui eu tenho X ao cubo. Mas para eu armazenar x ao cubo, eu preciso de mais um clock. Aí sim, x ao cubo chega aqui na nossa saída. Tá? Então, esse tipo de implementação, nós temos que usar as atribuições non-blocking, tá, pessoal? Por quê? Se eu não utilizar a atribuição non-blocking, a ferramenta de síntese ela vai perceber, ora, a saída aqui x-power, ela na verdade é x1 ao cubo. É x vezes x vezes x. Então ele vai fazer uma implementação parecida com essa. Só que com registro aqui no final. Com registro aqui no final, porque eu estou fazendo essa implementação dentro de um always sensível ao clock. Tá? Mas de qualquer forma, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar isso. E vai eliminar isso se eu não utilizar atribuição não blocking. Depois vocês podem fazer o teste aí também, tá? Copia e cola esse código no quarto, sintetiza, vai dar um circuito igual a esse. Copia e cola esse circuito no quarto, remove as atribuições não blocking, coloque blocking. Vocês vão ver que ele vai eliminar esse estado e vai fazer o circuito desse jeito aí, tá? Só vai manter esse x-power de registro. Então, nesse caso, agora eu tenho uma latência de 3 clocks. Por quê? 1 clock, 2 clocks, 3 clocks. Latência 3 clocks. E o throughput?
8 bits por clock. Por que 8 bits por clock, pessoal? Isso também é muito importante. Qual que é a vantagem do pipeline em si? Como eu criei estágios de segmentação da minha informação, esse X aqui, a minha entrada X, eu não preciso... Vamos supor, eu quero fazer 2 ao cubo. Tá? Eu quero fazer 2 ao cubo. Então aqui eu botei 2 e aqui eu botei 2. Né? Uma vez que eu dei o clock, esse 2 já passou para cá e esse 2 já passou para cá. Eles já foram registrados no estado 1. O que eu posso fazer agora? Eu poderia agora trocar o meu operando. Eu poderia, sei lá, agora eu quero fazer 4 ao cubo. E aí aqui eu já botaria 4. E aí aqui eu já botaria 4. Quando houver o próximo clock, esse 4 vai vir para cá, esse 4 vai vir para cá. Mas esse 2 ele já vai para o próximo estágio de processamento. Então já vai chegar 4 aqui, que é o 2 ao quadrado, né, que é o 2 vezes 2, e já vai chegar o 2 aqui. Então essa é a vantagem do pipeline. Como o fluxo da informação ele é segmentado em estágios, eu consigo trocar os meus operandos de entrada, ou seja, os dados a serem processados, em cada novo pulso de clock. Isso me garante o quê? Apesar de eu ter uma latência de 3 pulsos, que a gente já viu, 1, 2 e 3, como eu consigo trocar as entradas a cada novo pulso de clock, significa que quando o pipeline estiver cheio, a gente já vai ver isso já, tá? Não vou me prender aqui de novo não, até porque o desenho já está muito poluído. Quando o pipeline estiver cheio, significa que a cada novo pulso de clock eu termino um processamento. Essa palavra é importante. Não é que eu faço um processamento, não. O processamento daquela informação demanda 3 clocks. Só que como eu consigo encher o pipeline, nesse caso aqui, ó, com 3 informações diferentes, quando ele estiver cheio, né? Esse aqui vai ter informação 1, esse aqui vai ter informação 2 e esse aqui vai ter informação 3, tem 3 estágios diferentes. A cada novo pulso de clock eu termino uma operação. Então por isso que isso triplica o throughput. O throughput aqui vai para 8 bits por clock. No passo que esse aqui era 8 terços. Né? Por quê? Vamos supor que eu quero fazer 2 ao cubo. Botei 2 aqui. Eu posso trocar o x já no próximo clock? Não, eu preciso terminar a operação inteira que demanda 3 clocks para aí sim eu trocar o meu operando de entrada. Nesse caso aqui não, eu posso trocar em todo pulso de clock. Qual que é o timing, pessoal? Também vai ter uma vantagem. O time, de novo, desconsiderando o setup, desconsiderando o clock to kill, desconsiderando o roteamento, eu só tenho um multiplicador no caminho crítico. Porque eu segmentei mais. Então, toda vez que eu segmento mais o caminho da informação, eu aumento a latência. Isso não tem como. Por quê? Eu botei um estágio a mais de flip-flop, significa um pulso de clock a mais na latência. Porém, isso me permite diminuir o caminho crítico, que me permite aumentar a frequência de operação. Então, muitas das vezes isso é interessante. Eu aumento o atraso, porém, como eu aumento a velocidade de operação, a frequência de operação, talvez eu tenha um circuito, inclusive, ainda mais rápido. Ele só vai demorar para entregar o primeiro processamento. Depois ele... A todo pulso de clock ele tem um processamento novo sendo terminado, finalizado. Vamos ver esse caso aqui do nosso pipeline. Então aqui eu tenho uma carta de tempo. Então eu tenho o clock, tá? É o mesmo circuito do slide anterior, vai fazer x ao cubo. Então aqui eu tenho x1, x power, né? X power 2, x2 e x power.
essa implementação aqui com as atribuições non-block. Então essa atribuição aqui gera esse circuito que é o mesmo desse. Então vamos lá, pessoal. Então no primeiro ciclo, ó, eu vou dar um clock, é uma borda de subida aqui, tá? Aí o que aconteceu? Na verdade eu estou dando aqui, ó, dei a primeira borda aqui, que estou considerando aqui, ó, primeira borda de subida do clock. E aí eu vou pegar o X vermelho, ó. O X vermelho vai ser processado por esses registros, ou seja, o X vermelho vai chegar aqui e vai chegar aqui. Isso é o que eu estou chamando de ciclo 1. É a informação vermelha. Ao invés de a gente falar em número, eu estou falando que a informação é vermelha. Então aquele X ali tem o valor vermelho. É o ciclo 1. No próximo pulso de clock, esse ciclo 1, ele já vai ter sido processado aqui, né? E ele vai ser processado pelo estado 2. Então ele vai andar aqui, ele vai se deslocar, tá? Então olha lá, ó. Esse ciclo 1 agora, né? Ele virou, olha lá, ó, ele passou aqui para baixo. Ó. Ele está no X2 e no X Power 2. Ele está aqui embaixo, ó, vermelhinho, está processando a informação X vermelho. Enquanto X1 e X Power 1 agora já pode processar a informação X azul, que é o ciclo 2 que eu chamei aqui. Quando eu der mais um pulso de clock, esse ciclo 1 vai andar mais uma vez. Então eu vou dar outro pulso de clock aqui, ó. Esse ciclo 1 vai vir para cá. Então o ciclo 1 veio para cá, né? Já está sendo processado pelo X Power. O X azul está no ciclo 2 agora. E o X laranja que eu coloquei está no ciclo 3. Então agora eu enchi o pipeline. Isso que a gente quer dizer quando o pipeline está cheio. Ó, aqui não estava. Porque aqui eu só tinha informação salva em X Power 2 e X2 e em X1 X Power 1. Não tinha informação salva aqui em X Power. Agora aqui não. Aqui eu já tenho o pipeline cheio. Então, olha lá, uma vez que eu tenho o pipeline cheio, agora, a cada novo pulso de clock, ó, eu já processei ciclo 1. A cada novo pulso de clock, ó, o ciclo 2 termina a sua operação. De novo, ele demorou 3 períodos de clock. Mas a cada novo pulso de clock, agora eu termino uma operação. Então, o ciclo 2 já terminou. No outro clock, se eu tivesse mais um clock aqui, ó, o ciclo 3 seria finalizado. E assim sucessivamente. Então isso significa o pipeline cheio. Eu tenho já informação processada em todos os estágios do meu pipeline. Ou seja, agora a cada novo pulso de clock eu tenho uma informação distinta sendo processada. Por isso que eu consigo aumentar o meu throughput, apesar da latência não ter sido diminuída. Se nós fôssemos fazer aqui uma tabela resumo, então o circuito puramente combinacional é aquele que não tem registros, né, pessoal? Aquele que a gente fez lá só usando os 2 multiplicadores para fazer o x ao cubo. Tem o sequencial, que é aquele que faz o algoritmo do for mesmo, né? Implementa certinho o algoritmo do for. E tem o pipeline, que é esse último que nós vimos aí. Então, em termos de área, o combinacional gastou 2 multiplicadores. Olha lá o combinacional. 2 multiplicadores. O sequencial. 1 multiplicador, 1 registro e 1 mux. O pipeline. 2 multiplicadores e 5 registros. Então percebam que o pipeline ele aumenta a quantidade de registros utilizados. Tá? Isso não é muito crítico porque registros são circuitos pequenos, são circuitos que ocupam pouca área. Multiplexadores também são circuitos que ocupam pouca área. E a FPGA ela tem circuitos multiplicadores muito eficientes lá dentro já. Então, por mais que aqui, pelo menos em número de coisas, parece que o pipeline seja o que tem mais área, né? O sequencial parece que é o que tem mais área, que tem um multiplicador, um mux, um flip-flop. Isso não é verdade. Porque na verdade aqui eu preciso também conhecer um pouco das arquiteturas de circuito para saber a área utilizada. Então um multiplicador
ele ocupa uma área muito maior do que esses outros circuitos. Tá? Então, na verdade, aqui o pior em área ficou sendo o nosso pipeline. Esse cara aqui é o pior em área. Por quê? Porque eu tenho 2 multiplicadores. Não é nem muito porque eu tenho 5 flip-flops, é mais porque eu tenho 2 multiplicadores. Então eu preciso de ter mais recursos de hardware. Isso é bem fácil de entender, já que, poxa, se eu estou processando uma informação diferente a cada estágio, significa que eu preciso ter o recurso de hardware em cada estágio para processar a informação. Então eu vou aumentar realmente os recursos de hardware em arquiteturas pipeline. Porém, como eu falei, eu vou aumentar o throughput, que é o que no final das contas eu quero, aumentar o throughput. Então olha lá, o circuito combinacional aqui ó, de multiplicadores tem o throughput de 8 bits por clock e o pipeline também. Pô professor, então qual que é o melhor? Aí eu teria que olhar de novo, fazer a conversão de clock para segundos. De clock para segundos. Porque aí eu quero comparar 2 arquiteturas diferentes. Então eu não consigo comparar dessa forma. Porque eu garanto para vocês que o clock aqui e o clock aqui terão valores diferentes. Por quê? Olha lá o timing. Quem que é o timing do combinacional? 2 multiplicadores. Quem que é o timing do pipeline? Ele tem 2 multiplicadores. Ó. Ele tem 2 multiplicadores. Mas qual que é a definição de timing? É o tempo da entrada de um flip-flop à entrada do próximo. Então, da entrada desse até a entrada desse, eu tenho um multiplicador. Da entrada desse até a entrada desse, eu tenho um multiplicador. Então, o caminho crítico dele contempla apenas um multiplicador. Ah, professor, mas no circuito combinacional eu não tenho, aliás, o setup time e o clock to kill. No pipeline eu vou ter o setup time e o clock to kill. Mas eu garanto para vocês que o atraso de um multiplicador é muito maior do que o atraso de um clock to kill e de um setup time. Tipicamente, aí é claro que vai depender da FPGA, mas tipicamente na nossa FPGA aí, a Max 10, o atraso de um multiplicador é 10 vezes, 50 vezes maior do que um atraso de um do que o atraso de um setup time mais um clock to kill. Tá? Então, tudo bem, 8 bits por clock, 8 bits por clock. Só que aqui eu consigo uma frequência de operação muito maior do que aqui. Isso significa que o meu throughput, se fosse para escolher o throughput, tá? Throughput, tá? Quem que é o ganhador? Esse cara. Tá? Esse cara aqui, ó, pipeline. Então, espero que tenha dado para entender isso muito bem, pessoal. Se eu estou comparando 2 arquiteturas distintas, eu não posso usar o clock aqui no denominador no throughput. Eu tenho que transformar isso em tempo, porque aí eu consigo fazer as comparações de forma correta. Esse cara aqui é um estudo de caso, tá? Seria um algoritmo aí para calcular uma função diferencial. Na verdade, eu tenho uma série de entradas, né? E aí eu faço uma série de operações, né? De multiplicação, soma e subtração. Tá nada de demais. Então, enquanto o x for menor do que o a, que também é uma entrada aí, ele fica fazendo essas contas, tá? Então aí eu implemento um circuito para fazer isso. E eu tentei implementar um circuito com o maior paralelismo possível. Então percebam, quem que é o paralelismo? O paralelismo está assim, ó, andando desse lado aqui, ó, a quantidade de hardwares que eu tenho. Só que algumas coisas eu dependo de uma informação processada previamente. Então toda vez que eu depender de uma informação processada previamente, eu não consigo calcular ela ao mesmo tempo. Eu não consigo calcular o estágio seguinte sem ter calculado o estágio anterior. Então aí eu tenho que fazer,
né, uma associação séria aí de circuitos. Não tem como. Tá? Então eu poderia implementar isso daqui em FPGA tranquilamente, tá? Bastaria eu dar um assign, né? Assign isso aqui, assign isso aqui, assign isso aqui, assign, assign, assign. Ou não, minto, porque está dentro de um while, né? Então eu vou fazer um always lá, uma estrutura de repetição dentro do meu Verilog qualquer, e aí eu vou fazendo essas atribuições, tá? Eu conseguiria fazer isso tranquilamente e seria sintetizado um circuito similar a esse. Agora, eu posso fazer isso de diversas formas, pessoal. Vai depender da demanda de desempenho que eu tiver. Então, eu poderia, por exemplo, colocar esse cara com um pipeline. Bastaria eu segmentar tudo isso aqui com registros. Ó. Boto registros aqui, né? Aí, sei lá, posso botar um registro aqui, ó. Registro, registro, registro. E assim sucessivamente, né? Registro, registro, porque senão eu defaso o tempo, eu preciso botar registros aqui também e aqui também, né? Tudo registro, ó. Então aí eu estou segmentando o caminho crítico, o que me permite aumentar a frequência de operação. Além disso, eu estou piorando a latência, sim, mas como eu tenho essa característica de poder trocar as entradas a cada novo pulso de clock, talvez seja interessante eu implementar isso em pipeline. Então aqui eu botaria mais registro também, né? E assim sucessivamente. Então aqui tem já a descrição desse circuito anterior aí. Tá, pessoal? Então a descrição desse circuito anterior. Percebam que está descrito com atribuições não blocking. Opa, o que aconteceu aqui? Ele está descrito com atribuições não blocking, tá? E isso daqui está dentro de um bloco always, sensível a clock. Então significa dizer que eu tenho registros aí, tá? Eu tenho registros sendo definidos nesse circuito. Beleza? Então depois vocês podem fazer isso em exercício em casa também. A gente não vai abordar esses exercícios que eu estou deixando aqui no laboratório. No laboratório a gente vai abordar outros exercícios. Esses aqui vocês podem fazer em casa, tá? Sem problema nenhum. Já estou dando os códigos, basta simular e ver os resultados aí. E aí pensar, responder, né? E pensar por que está acontecendo o que está acontecendo, tá? Então aqui eu peguei esse circuito aí, né, o mesmo circuito, e aí botei os nossos registros lá, ó. Botei os registros. Tá? Aqui eu estou falando que o circuito não está em full pipeline. Geralmente a gente usa esse termo full pipeline quando eu tenho um registro lá que registra a entrada em si sem nenhum processamento, tá? Até a saída. Então se eu puser esses 4 registros, aí sim eu teria full pipeline. Não é o caso aqui, tá? Beleza? Só que agora, pessoal, olha, tem uma característica importante aqui que eu não falei, ó. Olha o algoritmo. Enquanto x for menor do que a, eu fico fazendo isso. Então, será que eu realmente aqui eu posso trocar as entradas a cada novo pulso de clock? Não. Por quê? O algoritmo aqui ele é intrinsecamente recursivo. Eu só vou poder trocar a entrada depois que eu já tiver a saída processada. Porque ele fica computando cumulativamente o x. Ó, x1 é x mais dx.
e x recebe x1. Então x basicamente é uma soma recursiva, né? Então, intrinsecamente, é um algoritmo recursivo, que eu dependo de resultado calculado anteriormente. E nesse caso, eu fico calculando enquanto x for menor do que a. Então, nesse caso, pessoal, não vale a pena eu criar um pipeline. Por quê? Porque o algoritmo aqui é intrinsecamente recursivo. Então, é interessante que eu fizesse aqui a nossa abordagem sequencial mesmo, porque a gente viu que ela gasta menos área. Olha lá, ó. Ela gasta menos área. Apesar de ter um multiplicador, um mux e um flip-flop, a área ocupada por esses caras aqui, ó, aí de novo, ó, o contexto. Se comparadas com a área de um multiplicador, essa área é quase irrisória. Tá? Essa área é quase irrisória. Né? Então, para que eu vou gastar mais área? Se eu estou gastando mais área, a gente vai ver que geralmente eu gasto mais potência, eu dissipo mais potência. Para que eu vou fazer isso? Se o circuito ele não admite uma solução puramente pipeline, né? Então, é besteira. Que é o que está falando aqui. Ó. Devido às características do circuito realizar uma operação recursiva, não compensa a realização de um circuito em full pipeline. Intrinsecamente eu tenho que esperar processar a saída para que eu possa mudar a entrada. Então fica também como exercício vocês implementarem isso daí, fazerem a simulação e medirem aí os laços. Para vocês verem aí a quantidade de clocks. Tá? É interessante até também rodar o Time Quest Time Analyze para levantar o caminho crítico e saber qual que seria a máxima frequência de operação em cada caso. Bom, pessoal, aí então tem uma série de resumos, tá? Então já foram falados aí, não vou ficar repetindo. Então tem os resumos do throughput. Geralmente o que a gente quer é... Está escrito errado throughput aqui é H, desculpa. Throughput aqui é um H. A gente quer aumentar o throughput. O throughput é a figura de mérito mais fiel que existe. Mas mesmo assim a gente tem que comparar ela, fazer comparações entre sistemas através do throughput em, sei lá, bits por segundo. Se eu for comparar bits por clock, ou se eu for comparar instruções por clock, ou mesmo instruções por segundo, não é uma comparação fidedigna, dependendo dos sistemas que eu estou comparando. Tá? Então, comparação intersistemas, eu tenho que comparar bits por segundo com bits por segundo. Tá? Geralmente a gente consegue aumentar o throughput segmentando mais o meu caminho crítico. Porém, se eu segmento mais o caminho crítico, eu adiciono mais registros, eu adiciono mais área. Né? A latência, né? A gente sempre quer diminuir a latência. Embora quando eu aumente o meu pipeline, eu vou aumentar a latência, isso está amarrado, não tem como. Porém, de novo, quando eu segmento o meu caminho crítico, isso me permite aumentar a frequência de operação, então talvez isso em segundos, isso compense o aumento de latência ali em clocks, né? Então, talvez seja interessante fazer isso daí. Então, tudo tem que ser analisado. Tá? E o timing? Então, as características de timing que a gente já viu. Eu sempre quero reduzir o timing, né, para que eu possa aumentar a frequência de operação. Como que eu posso fazer isso? Adotando circuitos mais eficientes, abordagens mais eficientes. Por exemplo, eu quero fazer uma multiplicação, mas eu estou adotando um algoritmo X que está me dando um timing muito grande. E aí eu estou passando... eu não estou atingindo a frequência de operação necessária. Ou eu mudo de algoritmo, pego um mais eficiente, ou então eu tento segmentar o caminho crítico da informação, adicionando novos registros para que eu possa aumentar a frequência de operação. Tá? Então é isso, pessoal.